Com cerca de 1,5 kg, o fígado é o órgão responsável pela metabolização de toxinas, bem como pelo armazenamento de substâncias como as proteínas. Caso esse órgão seja lesado constantemente em decorrência de doenças ou de hábitos que não são saudáveis, pode favorecer o desenvolvimento de um quadro de cirrose. Cirrose hepática, esse é o tema do programa Você Mais Saudável de hoje. E para falar sobre cirrose, nós vamos conversar agora com o Dr. Rafael Ximenes, ele que é doutor nessa área específica. Dr. Rafael, muito obrigada por nos receber mais uma vez aqui no seu consultório. Kétria, eu que agradeço pela oportunidade de participar mais uma vez do programa e sempre que precisarem podem contar comigo. Dr. Rafael, o que caracteriza a cirrose? Certo. A cirrose hepática, ela é uma doença que infelizmente ela é muito silenciosa nas suas fases iniciais. Então, o paciente com cirrose ele pode não sentir nada e a doença ser descoberta por acaso. Ela só vai se manifestar quando ela tem uma descompensação. Aí, as principais características são o paciente ficar às vezes com o olho e a pele amarelada, a barriga pode crescer por acúmulo de líquido, podem ter dilatações de algumas veias, tanto visíveis no abdômen quanto visíveis através de alguns exames complementares e até mesmo acometer outros órgãos como o sistema neurológico, o paciente começar a ter alteração do sono, mudar o comportamento, ter episódios de confusão mental. Então é uma doença com manifestações bem variadas. Doutor, a cirrose ela é caracterizada pela várias lesões, sucessivas lesões no tecido que causam um aspecto fibroso? Isso, a cirrose ela é a consequência final de uma série de doenças do fígado, então tem várias causas que podem levar à cirrose. E o que essas causas fazem é agredir, lesionar o fígado ao longo do tempo e o tecido de cicatrização que esse fígado faz, que é a fibrose, ele vai progredindo até a gente ter uma formação de nódulos delimitados por fibrose que mudam a arquitetura do fígado, seu funcionamento e dificultam a passagem de sangue. Isso aumenta a pressão na veia que chega no fígado, que é a veia porta. Então, são essas alterações que levam às consequências da cirrose. Agora sim, apesar do fígado ser conhecido como um órgão que tem uma regeneração em relação a outros órgãos substancialmente positiva, tem uma capacidade maior em relação aos outros, também é um órgão que exerce diversas funções e que essas funções elas são comprometidas caso haja essa falta de cuidado ou essa relação com outras doenças, e como o senhor mesmo citou, que é no caso, por exemplo, das hepatites, da esteatose hepática, são indicativos que pode finalizar numa cirrose? Isso, então, várias doenças elas podem levar à cirrose. Então, a principal que todo mundo lembra é o alcoolismo. A pessoa que ingere grande quantidade de bebida alcoólica ao longo do tempo, ela pode ter cirrose. Realmente essa é uma causa muito importante, mas a gente tem que lembrar que ela não é a única e nem é mais a causa mais frequente, tanto no mundo quanto no Brasil. Então a gente tem outras causas, como as hepatites virais, como a hepatite B e a hepatite C, e tem uma doença que tem crescido muito, que é a chamada gordura no fígado, a esteatose hepática. Hoje, algumas pesquisas indicam que talvez nos próximos 15, 20 anos, pode ser que ela vai ser a primeira causa de cirrose no mundo, porque é uma doença que é causada por excesso de peso, pressão alta, alteração de colesterol, diabetes, sedentarismo. Isso são doenças, situações que têm crescido muito. Então, todas essas doenças podem lesar o fígado e gerar cirrose. E o que você falou sobre a regeneração do fígado é uma coisa muito importante, porque o fígado ele tem sim uma grande capacidade de regeneração, mas essa capacidade ela tem um certo limite. Então, depois que o fígado desenvolve cirrose, o que a gente sempre falou é que isso é irreversível, que ele não consegue regenerar mais. Hoje, isso é um conhecimento relativamente novo, a gente sabe que em alguns casos pode haver uma reversão, mas desde que a cirrose seja descoberta no início, o que não é a regra. Então, na maioria das vezes, apesar da capacidade de regeneração do fígado,
Quando o fígado desenvolve cirrose, especialmente uma cirrose descompensada, a gente não consegue reverter a lesão, mas consegue controlar a doença, melhorar a qualidade de vida do paciente e mesmo aumentar a sobrevida também. Dr. Rafael, o fígado é um órgão de extrema importância para a continuação da vida e quais são as principais funções que esse órgão desempenha? Certo? O fígado realmente é um órgão muito importante, né? Um órgão vital, tanto é que ninguém vive mais do que algumas horas sem o fígado. E isso porque ele exerce muitas funções no nosso organismo. As principais delas são a produção de proteínas. Então o fígado produz, por exemplo, a albumina, que é uma das principais proteínas do sangue, produz os fatores da coagulação, que são responsáveis por controlar sangramento, também produz os fatores anticoagulantes, que são responsáveis por evitar a trombose, além de depurar, né, limpar o organismo de uma série de toxinas, de impurezas, por exemplo, a amônia, que quando isso não é feito e a amônia acumula no sangue, é o que gera aquele quadro que eu comentei de alteração do sono, alteração de comportamento e confusão mental. E também o fígado, ele participa do metabolismo de uma série de medicamentos. Então ele tem funções extremamente variadas que podem ser comprometidas com a cirrose. Doutor Rafael, agora sim, as pessoas associam comumente o alcoolismo ao quadro de cirrose hepática, que é uma das causas, sim, mas também pode haver a cirrose em função de excesso de medicamentos? Certo. O alcoolismo realmente é sempre o primeiro a ser lembrado quando a gente fala de cirrose e é uma causa importante, mas outras causas também devem ser lembradas. Cirrose por medicamento, isso existe, é uma situação que existe, mas não é nem um pouco frequente. Muitas vezes a gente vê alguns pacientes em que a cirrose foi atribuída a algum remédio, mas na maioria das situações isso não se confirma. Existem alguns remédios como o tamoxifeno, como o metotrexate, a amiodarona, alguns quimioterápicos, algumas substâncias que realmente podem gerar cirrose ou um quadro muito parecido com a cirrose. Mas na grande maioria das vezes o que os remédios geram é uma lesão mais aguda, que é um pouco diferente do que a gente vê na cirrose. Então, para citar um exemplo, a gente vê às vezes ser atribuído muita cirrose à metformina. A metformina é um remédio usado para diabetes. Quando a gente vai ver esses pacientes, na maioria das vezes a cirrose é por esteatose, por gordura no fígado, que o diabetes causa, e não pelo tratamento do diabetes, mas como esse conhecimento de que esteatose é uma doença que pode gerar cirrose, ele é um pouco mais recente, das últimas décadas, na verdade, procurava-se outras causas e acabam se atribuindo a remédios, por exemplo, que na maioria das vezes não se confirmam. Ou seja, é uma junção de fatores que combinam naquele diagnóstico, né? Nesse caso, nós podemos também relacionar ou até alertar o nosso telespectador em relação à questão da automedicação, porque a pessoa acaba tomando remédio indiscriminadamente e acaba sobrecarregando o fígado. Sim, a automedicação ela realmente é uma coisa perigosa, porque além, lógico, do fígado que a gente está enfocando hoje, tem vários outros efeitos colaterais que os remédios podem trazer. E particularmente para o fígado, um alerta que eu gostaria de fazer é em relação aos anti-inflamatórios, que são remédios usados muitas vezes no tratamento da dor, eles não precisam de prescrição, então às vezes a pessoa toma mesmo sem uma indicação médica e eles podem dar lesão grave no fígado. Outro grupo de medicamentos que a gente tem que tomar muito cuidado são os chamados remédios naturais, desde remédios naturais caseiros ou mesmo aqueles que são manipulados ou vendidos como uma coisa segura, e a gente sabe que na maioria das vezes sim, eles são seguros, mas eles têm riscos. Então a automedicação, seja com remédio tradicional, seja com remédio natural, ela traz riscos para a saúde. E isso tem sido muito estudado. Então lesão do fígado por suplementos de ervas, fitoterápicos, plantas, suplementos alimentares, especialmente também anabolizantes, tem sido cada vez mais frequentes. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. O que caracteriza a hipertensão portal? Isso. Uma das grandes consequências da cirrose é o aumento da pressão da veia que chega no fígado, que é a veia porta, que é o que a gente chama de hipertensão portal. E essa hipertensão portal ela é responsável por fazer com que o sangue desvie por novos caminhos, isso acaba dilatando veias, principalmente no esôfago e no estômago,
e dependendo da pressão, da tensão na parede dessas vezes, pode desencadear sangramento. Então o paciente pode ter vômito com sangue ou sangue nas fezes e dependendo da gravidade desse sangramento, esse paciente pode precisar de transfusão de sangue, internação em unidade de terapia intensiva, então é um quadro extremamente delicado que a hipertensão portal gera. Além disso, a hipertensão portal é a principal responsável por gerar acúmulo de líquido no abdômen, que é a chamada ascite. E a ascite também pode trazer uma série de complicações, como infecção do líquido, que é a chamada peritonite bacteriana espontânea. Ao longo, as mesmas alterações no organismo que geram a ascite, elas também fazem com que a pressão arterial ela comece a cair, a função renal, né, a função dos rins, ela pode ser alterada. Então, a hipertensão portal ela está no início de uma série de complicações que a cirrose pode gerar. E até mesmo, Kathleen, a hipertensão portal tem relação com o risco de desenvolvimento de tumor do fígado, o chamado carcinoma hepatocelular, que é um tipo de câncer do fígado. Então, todas essas complicações da cirrose têm algum grau de relação com a hipertensão portal. Mais uma vez, fica claro que o fígado ele interfere na homeostase do aparelho digestivo de uma maneira muito abrangente, né? Isso é verdade. O fígado ele tem interferência em quase todos os órgãos. Quando a gente estuda a cirrose, quase qualquer outro órgão, então, para dar alguns exemplos, glândula suprarrenal, o próprio rim, coração, pulmão, baço, alterações do sangue, tudo isso pode sofrer interferência por causa da cirrose. Então, a recomendação, doutor, é evitar o máximo possível com alimentação saudável. No caso, o senhor enfatizou bastante a questão da esteatose, da gordura no fígado, para que não evolua para um quadro de cirrose, para não ter uma complicação tão grave. Exatamente. O melhor caminho em doenças do fígado é a prevenção. Então, se a gente puder evitar de que um paciente desenvolva cirrose, isso é o principal que a gente precisa fazer. E as medidas para essa prevenção são principalmente evitar ingestão de bebida alcoólica em excesso, fazer atividade física, o sedentarismo é um grande fator de risco para a esteatose, cuidar bem da pressão, do colesterol, se a pessoa tem diabetes ou um risco de desenvolver diabetes, ter esse acompanhamento e esse controle e muito cuidado com a alimentação. Então a gente sabe que a alimentação moderna, ela acaba aumentando a chance da pessoa ganhar peso, ter sobrepeso, obesidade, uma série de alterações metabólicas que podem não só agredir o fígado, como também o organismo como um todo. Então, isso é extremamente importante que as pessoas tenham essa consciência e essa preocupação. Dr. Rafael, mais uma vez, muito obrigada por nos receber, por prestar tantos esclarecimentos aqui ao nosso telespectador. Muito obrigado, eu agradeço pelo convite de vocês e pela atenção dos telespectadores. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais programa Você Mais Saudável. Programa Goiás na Frente. O que será feito nas cidades do interior? Todos os prefeitos já foram ouvidos? O programa Goiás na Frente foi construído com base no diálogo. Todos os 246 prefeitos do estado foram recebidos, independente de partidos, e apresentaram as demandas de suas cidades. O resultado já pode ser visto. As obras estão começando em todas as regiões do estado. No total, serão aplicados R$500 milhões em convênios municipais, que já estão em processo de aprovação. Os investimentos do programa Goiás na Frente foram definidos em comum acordo, com foco no que cada cidade precisa. Uma forma inovadora de gestão, onde se ouve e se faz em conjunto, respeitando a realidade de cada município. Os recursos estão disponíveis para os prefeitos de todas as cidades. Goiás, inovação que cuida das pessoas. A legislação brasileira protege os bens de uma pessoa que não podem ser penhorados e leiloados para pagar dívidas. Ela tem o direito de viver dignamente, mesmo endividada. Os bens indispensáveis para o funcionamento de uma microempresa e empresas de pequeno porte também não podem ser penhorados para saldar a dívida do proprietário. Quebrar, falir ou fechar as portas por falta de equipamentos ou produtos não interessa a ninguém. Com os bens protegidos, as atividades não ficam prejudicadas e a empresa continua em funcionamento para saldar os débitos.
menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E o programa Você Mais Saudável está de volta e o tema dessa edição é a cirrose. Agora nós vamos conversar com o Dr. Rodrigo Seba, ele que é hepatologista aqui do Hospital de Doenças Tropicais e também é professor da Universidade Federal de Goiás. Dr. Rodrigo, muito obrigada por nos receber aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar participando desse programa. Dr. Rodrigo, a cirrose, ela é uma patologia que pode ser associada a diversas outras doenças. As hepatites fazem parte desse quadro, né? Sim, as hepatites virais crônicas, principalmente a hepatite B e a hepatite C, são uma das principais causas de cirrose. Além do que tradicionalmente conhecido pela população, cirrose causada pela bebida alcoólica, realmente é muito frequente. Mas a cirrose causada também por hepatites crônicas, B e C, é extremamente comum, né, muito frequente, precisa ser difundido, disseminado esse conhecimento e que a população procure tratamento antes que chegue a essa fase de doença tão agravada, tão complicada. Doutor, quais são as principais formas de transmissão, as principais formas de contágio das hepatites virais? As hepatites, nós estamos falando aqui especificamente das hepatites B e C, que são as hepatites que podem se tornar crônicas e podem causar cirrose. São doenças de transmissão parenteral, ou seja, por contato com sangue. A hepatite C, principalmente, a principal forma de contágio é contato com sangue contaminado. Então, a gente chama muita atenção para pessoas que já receberam transfusões sanguíneas, principalmente há anos atrás, antes de 1992, porque até essa época os bancos de sangue não tinham testes para hepatite C. Então o sangue contaminado poderia ser passado por outra pessoa sem que se soubesse que estava contaminado. Então todo mundo que recebeu transfusão de sangue nessa época deve realizar exames. Pessoas que já tiveram contato com agulhas e seringas contaminadas, usuários de droga, pessoas que já compartilharam seringas, agulhas, compartilhamento de objetos pérfuro-cortantes, materiais de barbear, tudo isso pode transmitir. Então, contato com sangue. Já a hepatite B, ela também tem uma transmissão importante por contato com sangue, mas a principal causa de transmissão atualmente é a sexual. É uma doença sexualmente transmissível, diferente da hepatite C, que não é. No caso, principalmente da hepatite C, há possibilidade também do contágio por transmissão vertical de mãe para filho? Sim, exatamente. A hepatite B, o risco de transmissão vertical é muito maior. Se a mãe tiver uma doença em atividade, tiver uma replicação viral muito alta, uma carga viral muito alta, o risco é muito grande de transmitir para a criança durante o parto. A hepatite C, esse risco é bem menor. Tá? Pode acontecer, mas não é um risco tão importante. Doutor, o quadro de cirrose, ela parte da evolução das hepatites também, assim como outras doenças, conforme a gente já citou anteriormente. Nesse caso, a principal dificuldade está pelo fato de essas doenças serem, por um tempo, assintomáticas, fazendo com que as pessoas não procurem um atendimento médico? Sim, as hepatites crônicas são totalmente assintomáticas. A pessoa pode conviver com o vírus 10, 20, 30 anos sem qualquer sintoma. Se nesse período ela não realizar um exame específico para a detecção do vírus, ela não vai ter diagnóstico. Então, muitas vezes esse diagnóstico só é feito numa fase muito avançada, quando a pessoa começa a ter sintomas e, nesse caso, possivelmente ela já vai estar evoluindo para uma cirrose, para uma fase de insuficiência hepática ou até mesmo câncer de fígado. Então já se torna uma fase muito grave e às vezes irreversível da doença. Quando chega nessa fase de poder observar os sintomas, quais são os principais indicativos? Os sintomas de descompensação da cirrose, ou seja, quando começa a evoluir para a insuficiência hepática, os mais comuns são aumento de volume do abdômen, acúmulo de líquido no abdômen, que nós chamamos de ascite. Muitas vezes isso vem associado a inchaço nos pés e nas pernas, às vezes a coloração amarelada nos olhos, às vezes
sangramentos, hemorragias digestivas, vômitos com sangue, fezes com sangue. Tudo isso podem ser sintomas, embora sejam sintomas que podem estar presentes em outras doenças, mas às vezes chama atenção também para a evolução da cirrose. Antes desse processo da identificação dos sintomas, que tipo de exame que pode auxiliar a medicina hoje para que haja a identificação dessa patologia e possa ser tratado quanto antes? O que nós vemos chamando a atenção, né, da população e até mesmo de médicos não especialistas é que se peça exame de rastreamento de hepatites virais, de hepatite B e C, para as pessoas que têm algum fator de risco e mesmo as que não têm. Hoje existe inclusive uma recomendação do Conselho Federal de Medicina, que foi publicada em 2016, que orienta a todos os médicos solicitar exame para hepatite B, hepatite C e HIV em todas as consultas médicas, independente do motivo da consulta, independente da especialidade. Interessante que se peça exame. Só dessa forma nós vamos conseguir encontrar onde estão essas pessoas portadoras do vírus que a gente não sabe, que não tem ainda diagnóstico. Hoje o tratamento da hepatite C é um tratamento muito fácil, muito simples. Os medicamentos são altamente eficazes, muito bem tolerados. Os tratamentos curtos, em torno de 3 meses, com taxas de cura acima de 90% a 95%. Então o que a gente precisa? Diagnosticar essas pessoas antes que elas evoluam para fases muito avançadas da doença. Essas pessoas serão tratadas e serão muito provavelmente curadas da doença antes que elas tenham complicações. Então, aos médicos que solicitem exames de hepatites virais para os seus pacientes e aos pacientes, ao fazer uma consulta médica, peça ao médico, vai fazer exames para outras doenças, e peça para incluir exame de hepatite B e hepatite C nessa lista de exames. São exames simples, uma simples coleta de sangue, exames que são realizados na rede pública, então não existe nenhuma dificuldade para isso. Isso precisa ser difundido entre os médicos e entre a população. Há disponibilidade de vacinas também para um tratamento preventivo dessas doenças? Para hepatite B nós dispomos de vacinas altamente eficazes. Hoje não, mas já há mais de 20 anos essas vacinas são disponibilizadas a todo mundo, recém-nascidos tomam, né, vacina de hepatite B, e está disponível também para adultos que nunca se vacinaram. Para hepatite C, infelizmente, nós não temos vacina, não existe, então a gente precisa realmente diagnosticar as pessoas portadoras e tratar. Para finalizar, infelizmente, nosso bate-papo, no caso da cirrose já está instalada a partir das hepatites, qual que é a abordagem e se existe um prognóstico positivo em relação ao tratamento? Sim, a cirrose é uma doença irreversível. Então, uma vez estabelecida a cirrose, isso não vai mais curar, o paciente não vai mais voltar a ter um fígado totalmente normal. Mas a doença é perfeitamente controlável. Então, nós conseguimos tratar, controlar, cuidar das complicações, das descompensações da doença. Então o que nós orientamos que esses pacientes sejam acompanhados por um hepatologista. Nós temos atendimento na rede pública, na rede privada de hepatologia. Então esses pacientes serão melhor conduzidos, melhor tratados. Agora em fases muito avançadas, em que nós já temos graus avançados de insuficiência hepática, complicações muito graves da doença, a perspectiva de tratamento passa a ser o transplante de fígado, que em alguns desses casos a gente não consegue mais manter o paciente estável só com tratamento clínico. Então, são os casos em que a gente passa a pensar na possibilidade do transplante. Ou seja, a prevenção continua sendo a melhor saída para que não se chegue nesse ponto. Né? Sem dúvida alguma, né? Diagnosticar antes, tratar antes que chegue nessas fases tão complicadas. Dr. Rodrigo, muito obrigada pela participação, pelas orientações que o senhor passou aqui ao nosso telespectador. Eu que agradeço pela oportunidade. E o programa Você Mais Saudável vai por um rápido intervalo e voltamos em instantes.
Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. E o programa Você Mais Saudável está de volta e agora nós viemos conhecer aqui a Central dos Alcoólicos Anônimos em Goiânia. É essa ONG que realiza um trabalho de assistência ao portador da doença do alcoolismo, uma das principais causas da cirrose hepática. Nós vamos conversar com um membro aqui da associação há 19 anos, o senhor Aloísio. Durante esses 30 anos que o senhor conviveu diretamente com o alcoolismo, nós sabemos que é uma doença crônica, mas que com essa assistência é possível a pessoa controlar, assim como outras doenças crônicas. De que maneira os Alcoólicos Anônimos entrou na vida do senhor? Qual que foi o papel desse espaço para a recuperação do senhor? Eu fui abordado, por um membro de Alcoólicos Anônimos, levou a mensagem, que normalmente a gente chega aqui no programa e o segredo da recuperação é justamente levar a mensagem. Então essa pessoa me levou a mensagem, eu já estava há 30 anos, levei a minha vida para o lixo, já não tinha mais saída, bebi durante 30 anos na minha vida e a pessoa chegou lá, me abordou, me levou no programa e eu tive um despertar, que nós chamamos de despertar espiritual, e eu também percebi que eu poderia parar de beber também. Eu estava batendo o carro, brigando com os outros, a família já estava destruída, completamente destruída. O senhor encarava o alcoolismo como uma doença? Não. Eu encarava como um prazer, de estar... interessante, você vai bebendo e você acha que você é o cara, que você é o cara que resolve tudo na vida. Então, você não para, nunca por isso. Você pensa que você... Muitas vezes você não tem dinheiro nem para pagar uma dose de pinga, entendeu? Aí você chega no bar, o cara te dá uma dose, aí você cresce, aí você é rico, aí você paga cachaça para os outros, entendeu? E você pensa que você é o poderoso mesmo com relação a essas questões. É difícil quando as pessoas não acreditam que o alcoolismo é uma doença? Na verdade, o cara vai até pro lixo, mas ele acha que ele é o poderoso, Você vê na rua aí tantas pessoas, você vê ali advogado, você vê engenheiro, você vê professores, você vê pessoas que teve um futuro, que teve uma vida tranquila, E o álcool foi destruindo ele à medida que ele foi aumentando, porque é uma doença progressiva, Ela vai aumentando e a pessoa não percebe isso. Sr. Aloísio, a medicina, ela reconhece hoje, depois de muitas pesquisas, que existe uma predisposição genética para a pessoa desenvolver o alcoolismo, reconhece essa patologia como doença de fato. A pessoa com alcoolismo, o alcoólatra, percebe essa dificuldade de parar, essa falta de controle? É perceptível para vocês? Eu vou falar o meu caso, só posso falar de mim mesmo. Eu bebi durante 30 anos e se não tivesse a interferência de uma pessoa, que foi lá me abordar e me levar para esse programa, eu ia acabar
e acabar indo para a rua, né? Igual a maioria vai, sem perceber que a doença está te destruindo. Não percebe. É uma doença mesmo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas o alcoólatra em si, ele não consegue perceber, por isso que ele vai. Aqui vocês realizam um trabalho, o senhor como membro e como também participante dessa entidade, que é essa revista, que é bimestral e traz relatos de empoderamento, orientações. Esse trabalho aqui, assim como os outros trabalhos de palestras e de assistência, qual que é a função, de que maneira que isso auxilia e ajuda pessoas como o senhor, que hoje já tem 19 anos, que não colocam uma gota de álcool na boca? Essa revista, eles são depoimentos, seria reuniões escritas e opiniões de profissionais, como você, por exemplo, né? Aqui tem profissionais que fazem reportagem e de 2 em 2 meses essa revista é publicada, né? A função primordial é levar a mensagem ao alcoólico que ainda sofre. Tudo que nós fazemos aqui tem esse objetivo. Aqui tem reportagem de pessoas, de psiquiatras, né, de médicos, de advogados, de todo mundo que teve um contato com o problema do alcoolismo. Aqui tem o tema dessa edição é a relação entre essa vivência dos veteranos e os recém-chegados. O senhor já está há um tempo nessa ONG, participa dos Alcoólicos Anônimos. Como o senhor vê essa relação e de que maneira uma pessoa pode ser ajudado? É uma ajuda mútua, por exemplo? O veterano ajuda o recém-chegado, mas o recém-chegado também ajuda o veterano? É uma via de mão dupla, né? Quando eu ajudo uma pessoa que está chegando no programa, ela me ajuda, ela não deixa eu beber. A grande vantagem disso, não importa se a pessoa também tem outro detalhe, quando você leva a mensagem, você não bebe, certo? Eu converso agora com a Juliele Rodrigues, ela que é secretária aqui do escritório dos Alcoólicos Anônimos em Goiânia. Juliele, os Alcoólicos Anônimos têm essa central aqui, mas funciona, tem aproximadamente, são mais de 20 grupos na Grande Goiânia? Sim, no caso a gente tem 20 grupos em Goiânia, na Grande Capital e também Aparecida de Goiânia, e também no interior do estado também, em alguns interiores são 23 grupos. Né? E aí totalizando 43 grupos que a gente tem, né? Aqui todo no estado de Goiás, né? Juliele, aqui vocês contam com um suporte tanto da literatura médica quanto da psicologia para poder embasar as palestras e as orientações que são passadas para os membros dos Alcoólicos Anônimos? São os 12 passos, as 12 tradições e os 12 conceitos, né? São esses 36 modos, né? E aí o pessoal segue, né? E aí o primeiro passo primordial, que é o primeiro passo, é a pessoa reconhecer que ela é impotente perante o álcool, né? E aí é complicado para o alcoólatra ele reconhecer que ela é impotente, né? Mas a partir do momento que ele reconhece que ele tem um problema, que ele precisa assim de alguma ajuda, né? E aí no caso ele entra em contato com a gente, né? Que a gente tem o nosso telefone, né? O pessoal entra em contato, pede ajuda, pede auxílio e aí eu forneço a ele, ou também muitas das vezes a família entra em contato, né? Porque como eu te falei anteriormente, como a questão do alcoólatra, dele não reconhecer a doença do alcoolismo, então a família que vivencia diariamente aquela doença, né? Essa doença do alcoolismo, né? Então aí a família entra em contato aqui com a gente e aí no caso eu forneço o dia, o local e o horário de um grupo mais próximo, né? Que como eu te falei anteriormente, a gente tem vários grupos, aí eu sempre tento passar para a pessoa o grupo mais próximo. A gente tem duas frentes, no caso nosso aqui, Alcoólicos Anônimos, a gente é direcionado para o alcoólico que sofre da doença do alcoolismo. E tem uma outra frente também que é o Al-Anon, que é para amigos e familiares de alcoólicos, né?
também tem reuniões também, tem dias e horário de reuniões também, paralela com a nossa. Só que o deles é exclusivamente para amigos e familiares. Então, a família aí participar, conhecer a doença do alcoolismo, é de primordial, muito importante. Por quê? Porque ela tem um conhecimento maior sobre a doença do alcoolismo e com isso ela pode ajudar o familiar que sofre da doença do alcoolismo, vai saber até como conversar com ele, abordá-lo e fazer com que ele pense a respeito da doença e procure ajuda, auxílio, né? E no caso entre em contato com a gente. Aqui, quem tiver interesse, não só o próprio alcoólico, mas também a família, como faz para poder procurar vocês? Como que funciona essa assistência? É por telefone, por e-mail? No caso, a gente tem o nosso e-mail, né, que o pessoal pode entrando em contato, assim, mas de primeiro momento o nosso telefone, que aí eu dou mais informações, né, passo todas as informações a respeito de Alcoólicos Anônimos, né? Que é 3223-0445, né, que é o nosso telefone, e também tem um outro também que é 3223-0287, que esses dois telefones, que é de Alcoólicos Anônimos. Se a pessoa tiver interesse e quiser entrar em contato, aí no caso eu passo mais informações a respeito de grupos, dia, local, horário dessas reuniões, e também eu passo informações também do Al-Anon também, para amigos e familiares também, né? Passo o dia, o local e horário também nessas duas frentes, tanto para o alcoólico como para a família também do alcoólico, direcionado em cima das reuniões. Qual que é o recado que o senhor, enquanto membro dos Alcoólicos Anônimos, enquanto uma pessoa que já vivenciou essa situação, tanto a doença em si, quanto a recuperação, qual o recado do senhor para uma pessoa que hoje está na situação que o senhor esteve há 19 anos atrás? A mensagem que eu levo é que o alcoolismo tem solução. Que eu parei com 50 anos. E a minha vida não tinha sentido nenhum. Depois que eu parei, que eu descobri esse mundo maravilhoso, é possível aquela pessoa que está bebendo também, né, ter essa oportunidade na vida de poder usufruir desse mundo maravilhoso que Deus deixou para nós. Ou seja, o poder que a bebida dá, ele pode ser real sem a bebida. Sem a bebida, exatamente. Não precisa de usar a muleta do alcoolismo, né, para a gente poder viver aquela vida ruim que a gente tinha, né? O alcoolismo ele tem a solução de ter uma vida melhor, né, de participar desse mundo maravilhoso que Deus deixou para nós. Quando você encontra um programa maravilhoso desse, você percebe que você pode viver igualzinho às outras pessoas normais, né? Porque é uma doença que nos discrimina, né? Mas a gente não percebe isso, a despeito de a gente passar por isso. A pessoa vai lá para o lixo e não percebe que o álcool está destruindo. Ele vai até morrer. É uma coisa terrível, sabe? Muito obrigada pela participação do senhor e pela disponibilidade de contar essa história. Nós sabemos que não é fácil expor a vida assim, mas o senhor pode ter certeza que, assim como a pessoa que levou essa mensagem para o senhor, hoje é o senhor que leva essa mensagem ao nosso telespectador. E vocês são extremamente importantes para levar essa mensagem para nós, sabe? Porque, inclusive, as pessoas que não têm problema com álcool, essas são as pessoas mais importantes na nossa comunidade, né? na nossa irmandade de Alcoólicos Anônimos, para transmitir essa mensagem que, quem sabe, vai alcançar várias pessoas que têm problema com álcool e nos procuram. Nós estamos aí à inteira disposição de vocês, tá? Você é extremamente importante por isso. Nós agradecemos. Nós é que agradecemos. E o programa Você Mais Saudável fica por aqui e eu te espero numa próxima edição.